acordo com a palavra do Senhor Deus, o Criador do céu e da terra e de todo o universo, o Senhor Deus criou tudo que existe. Então, tudo que existe é criação do Senhor Deus. E dentre a criação do Senhor Deus, Ele criou os anjos. E dentre esses anjos que Ele criou, diz a palavra que 1/3 se rebelou contra Ele. E diz a palavra que este 1/3 que se rebelou foram expulsos do céu. Então, esses anjos que foram expulsos do céu são chamados, alguns, por categorias. A palavra fala de dominadores, principado, potestade, categorias ou hierarquias. Alguns nomes são atribuídos, como Satanás, que, de acordo com a palavra de Deus, foi o que liderou esta guerra, esta batalha no céu, e não venceu, foi expulso. E são conhecidos esses anjos caídos como demônios. Então, nós temos acima o Criador, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, obviamente. Nós temos acima de tudo o Criador. Ele criou os anjos, 1/3 desses anjos se rebelaram, foram expulsos do céu, se transformando em demônios ou anjos caídos, que é a mesma coisa. Ele criou os seres humanos, criou os animais, os céus, a terra, enfim, criou tudo. Mas quando nós olhamos para este pano de fundo, fica bem claro e bem nítido, sem sombra de dúvidas, quem é que está acima de tudo? Quem é que está no comando de tudo? O Senhor Deus criou tudo o que existe. Lembrando que Ele não criou demônios, Ele não criou Satanás, Ele criou anjos, anjos bons. Todos eram anjos bons, inclusive Satanás. Ele era um anjo bom. Satanás estava na categoria de príncipe. Era um anjo bom. Ele se diferenciava entre os demais anjos. Era um bom anjo. Até que achou iniquidade nele. Até que ele se desviou. E não se desviou sozinho. Ele levou consigo 1/3 dos demais anjos bons a se desviarem. E foi expulso. Foi expulso. É mais ou menos assim. Um pai de família tem 10 filhos. Vamos falar que ele criou 10 filhos da mesma maneira, do mesmo modo, deu educação para todos, deu alimento, deu vestimentas, cuidou bem, deu amor, deu carinho, fez de tudo para os 10. Não fez acepção dos 10. Mas 3 resolveram fazer coisa errada. Resolveram partir para o roubo,
para o tráfico, para o crime, resolveram ir para o caminho errado. E 7 permaneceram no caminho bom. O pai que criou esses 10 filhos tem alguma culpa? Ele criou 7 bons e 3 ruins? Ou ele criou 10 e 3 decidiram ser ruins, se rebelaram contra os ensinamentos do pai? É questão de raciocínio, é questão de inteligência. Então, muitas pessoas dizem que Deus criou Satanás, que Deus criou os demônios. Não, ele criou anjos bons, mas 1/3 se rebelou e se tornaram anjos ruins. Eles continuam sendo anjos até hoje. São anjos maus, anjos caídos, anjos ruins, demônios. Continuam até hoje sendo seres espirituais. Assim como Deus criou também o homem. O primeiro homem, Adão. Da costela de Adão ele faz Eva. Ele fez o homem pecador. Ele fez o homem faltando alguma coisa? Não, ele criou o homem bom, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas o homem, influenciado pelo maligno, por Satanás, influenciado, você vê que Satanás tem o poder de influenciar. Olha só, ele influenciou 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus. Ele tem poder de persuasão, ele tem lábia para influenciar. Ele conseguiu influenciar e convencer 1/3 dos anjos de Deus a se rebelarem contra o próprio Deus, o Criador. Ele conseguiu influenciar a mulher, Eva, a desobedecer a Deus. E através de Eva, ele conseguiu influenciar Adão a desobedecer a Deus. Então, diga-se de passagem, não é exaltando Satanás, mas é mostrando a realidade, ele consegue persuadir, ele consegue convencer seres a se revoltarem contra o Criador. Não se esqueça disso. Ele consegue fazer as criaturas, os seres criados por Deus, a se revoltarem contra o Criador. O dia que você encontrar alguma pessoa, seja homem ou seja mulher, nós não estamos acusando, revoltadas com Deus, com o Criador, você pode ter certeza, tem ação de Satanás aí. Satanás era um anjo, como todos os anjos, um anjo bom. De acordo com a palavra de Deus, ele se destacava além dos demais. Ele tinha um destaque. E de acordo com a palavra de Deus, isso não era o suficiente para ele. Isso não era. Ele queria ser maior do que Deus. Maior. Da mesma forma com que Deus era adorado, ele queria ser adorado. Ele intentou um plano, arquitetou um plano, que ele queria colocar o trono dele acima do trono de Deus. Ele queria estar além de Deus. A criatura querendo ser maior que o Criador. A criatura querendo medir forças com o Criador. Obviamente, logo de cara, dá-se a entender que seria um plano frustrado. Não tem como. Como que a criatura se opõe ao Criador e ganha
na queda de braço. Impossível. Não tem como medir forças com o Criador e ganhar. Você pode tentar, mas ganhar não ganha. Você vê que Satanás, sendo anjo, tentou medir forças com o Criador e não aguentou. 1/3 dos anjos tentou medir força e não aguentou. E nem foi o próprio Criador que mediu força com eles. Se você analisar a palavra de Deus, a batalha que houve no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não participaram. Não participaram. Se eles tivessem participado e quisessem participar, poderiam. Se eles quisessem, se o Deus Criador quisesse, teria exterminado Satanás junto com os demais anjos. Teria exterminado, porque da mesma forma que criou, ele exterminaria. Quem constrói, destrói. Quem tem poder para construir, tem poder para destruir. Ele teve o poder para construir, para fazer, do nada criar os anjos. Ele tem poder, teria para desfazer do nada também no piscar de olhos. Mas ele não desfez a criação dele. Repare que a criação de Deus, que ele criou, por mais que se desviaram, ele não desfez. Ele enviou o dilúvio e destruiu a criação. Boa parte. Mas ele manteve alguns homens e mulheres. Se você estudar, você vai ver que foram 8. Noé, os 3 filhos homens, esposa de Noé, as 3 esposas dos 3 filhos que iriam casar com eles, as 3 namoradas, um exemplo. Você vê que ele manteve 8 almas humanas, 8 vidas humanas. E ele manteve dos animais também, para manter a criação. Você vê que a criação não foi extinta. Mesmo se desviando, não foi toda extinta, continuou. Você vê que os anjos, mesmo se rebelando 1/3, não foi extinto. Continuou, eles estão vivos e presentes, vivos no mundo espiritual, porque eles não são matéria física como a gente. São espíritos, mas eles existem até nos dias de hoje. Deus não destruiu eles, apenas expulsou. Assim como expulsou o homem do jardim do Éden. E manteve. Então note que ele criou, poderia ter destruído, mas não destruiu. Ele criou o homem, poderia ter destruído, mas não destruiu. Expulsou do jardim do Éden. Criou os anjos, não destruiu, expulsou do céu. Expulsou. Em outras palavras, os anjos foram criados. 1/3 se rebelou, não se manteve de acordo com os planos do Criador. Em outras palavras, já que vocês não querem se manter nos meus planos, aqui vocês não fazem parte mais. Expulsou do céu. Criou o homem segundo a sua imagem, a sua semelhança, fez os planos dele. O homem se desviou, deixou o pecado entrar, expulsou do jardim do Éden. Mas continuou. Então note que, em momento algum, ele destruiu a própria criação. Essa passagem que diz quando ele enviou o dilúvio, é verdade que muitos foram destruídos, mas a essência da criação permaneceu 8 vidas humanas, permaneceu alguns animais de cada espécie, para manter o que foi criado lá atrás. Mas ele teria poder e tem poder para extinguir tudo que ele criou. Poderia, mas manteve. Então, a partir do momento que você tem poder para fazer algo e você não faz, isso significa que algum propósito tem.
Entenda, você tem poder para fazer algo e você não faz, algum propósito tem nisso. Então, Deus criou tudo perfeito, os anjos perfeitos, a humanidade perfeita, o ser humano perfeito. 1/3 dos anjos se rebelaram, a humanidade se rebela, e mesmo assim permanece. Só que agora, quando nós olhamos para esse pano de fundo, fica bem claro que Satanás, com os demais anjos caídos, estão abaixo de Deus. Mas o que muitas pessoas não entendem e não compreendem é essa visão. Porque muitos acreditam no seguinte: olha, de um lado nós temos Deus e os anjos de Deus. E do outro lado nós temos Satanás e seus demônios, e os anjos de Satanás. Porém, eles fazem essa comparação, não está errado, é verdade. Nós temos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e os anjos bons. Nós temos, de um outro lado, Satanás e os anjos maus. Porém, não é no mesmo patamar, na mesma altura. Não é na mesma equivalência. Porque de um lado nós temos Deus soberano, e abaixo de Deus os anjos dele. E de outro lado nós temos Satanás, e abaixo de Satanás os anjos de Satanás. Mas Satanás não está na mesma altura de Deus. Porque Satanás, se você analisar, quando foi expulso do céu, não foi nem Deus que o expulsou, foi Miguel, um dos anjos de Deus. Deus não teve que participar. Entenderam? Não tem como competir Satanás com Deus. Não tem como. Se Satanás se opor a um anjo de Deus, biblicamente falando, é possível ele se opor, mas ele não ganha. Ele pode se opor. Se você analisar Daniel, quando ele orou a Deus, um dos anjos de Deus veio e um anjo caído lutou contra o anjo de Deus. E você vê que a luta foi durante 21 dias. Até que Miguel vem e vence. Então, note que é possível os anjos maus se oporem aos anjos bons. É possível. Mas eles não vencem. Por que não vencem? Porque os anjos bons têm a proteção de Deus, o Criador, que está acima de tudo. E os anjos maus não têm a proteção de Deus, Criador. Assim é na vida dos seres humanos também. Os anjos maus, que são os demônios e Satanás, podem se opor a seres humanos. Mas se esses seres humanos tiverem aliança com Deus, eles vão ter que bater de retirada. Eles podem até se opor, mas vão ter que bater em retirada, não vão aguentar. Não porque os seres humanos são mais poderosos do que eles, não. Mas porque o ser humano tem, os que têm aliança com Deus se tornam protegidos por Deus. Entenderam? Então, nesse contexto bíblico, Satanás e seus demônios são derrotados. Não tem autoridade nenhuma. Nesse contexto, contra Deus, contra os anjos de Deus e contra os filhos de Deus. Eles não têm autoridade nenhuma. Podem até quererem se opor contra os anjos de Deus e contra os filhos de Deus. Pode. E até acontece casos, sim. Mas não prevalecem, caem por terra. E contra Deus, sem comentário, não tem nem como tentar se opor contra Deus. Esquece.
Impossível. A criatura se opor ao Criador. Impossível. Esquece. Não tem como medir força. Então, repito, biblicamente falando, é possível os demônios tentarem se opor aos anjos de Deus, porque a palavra de Deus conta histórias e fatos que já foram relatados. É possível, mas não prevalecem. É possível os demônios se oporem a filhos de Deus. É possível, mas não prevalecem. Não prevalece. Não tem como prevalecer. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que quando Balaão foi contratado por Balaque para lançar uma profecia contra o povo de Deus, para amaldiçoar o povo de Deus, você vai ver que Balaão foi obrigado a falar exatamente o que Deus queria que ele falasse. Ele não pôde sair fora da linha de Deus. Ele foi obrigado a falar a verdade, mesmo sendo um falso profeta. Balaão era um falso profeta, se vendia por dinheiro e lá na frente ele se vendeu. Mas naquele momento ele foi obrigado a falar exatamente o que Deus estava falando. E Balaão foi obrigado a falar a verdade e dizer, olha, contra Israel não vale encantamento, ou seja, contra o povo de Deus não vale macumba, não vale feitiço, não vale mandinga, não pega. O povo de Deus não pega. Tem muitos pais de santo e mães de santas que sabem disso e assumem. Olha, contra o homem de branco lá, não adianta, não pega, não tem como fazer nada. Eles chamam de homem de branco, que é Jesus Cristo. Eles não falam exatamente o nome, falam homem de branco. As próprias entidades sabem disso e falam, olha, o homem de branco está do lado daquele lá, não tem como fazer nada. Eles sabem disso. Agora, tem pai de santo e mãe de santo que ou não tem conhecimento, ou são mentirosos. Porque falar que macumba derruba homem de Deus e mulher de Deus, ou é falta de conhecimento ou está mentindo. Talvez seja falta de conhecimento. Não tem como. Não vai derrubar. Não vai pegar. Porque ou então a palavra seria mentirosa. A palavra garante, contra Israel não vale encantamento. Então, o que nós vemos? Nós vemos um Deus poderoso, um Deus que está acima de tudo e de todos, que é o Criador de tudo que existe. Aí muitas pessoas questionam, mas por que motivo então Deus criou esses anjos, se ele sabia que um terço ia se corromper? Ora, se ele sabia que um terço ia se corromper, iria se levantar contra ele, liderados por Satanás, por que ele criou esse anjo, Satanás? Por que ele criou esse outro um terço? Por que ele não criou só aqueles 70% que iriam permanecer do lado dele? Ora, se ele sabia que o homem iria se desviar, por que ele criou o homem? Então, existem muitas perguntas nesse sentido. Mas o que nós temos que entender é o seguinte: o ser humano é limitado. O ser humano não consegue entender 100% os propósitos de Deus. Deus é ilimitado, Deus vê além. O que nós podemos afirmar para você, de acordo com a palavra de Deus, é o seguinte: Deus não foi pego de surpresa quando um terço dos anjos se rebelaram. Deus não foi pego de surpresa quando Satanás colocou no seu coração que queria ser maior que Deus. Deus não foi pego de surpresa quando Eva caiu na tentação de Satanás. Deus não foi pego de surpresa quando Adão também caiu. Ele não foi pego de surpresa, ele sabia que isso ia acontecer. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe de tudo. Então não tem como pegá-lo de surpresa.
Ele sabia que tudo isso ia acontecer. E mesmo assim ele criou. Ele criou, sabendo que isso ia acontecer. Então entenda. Não que Deus programou para que isso acontecesse. Ele sabia que isso ia acontecer. E o que nós temos que entender é que existe por detrás de tudo o propósito de Deus. Deus tem propósito para tudo que acontece sobre a face do planeta Terra. Tudo está sob o controle, sob o comando do Deus Todo-Poderoso. Tudo, exatamente tudo. Até os demônios estão debaixo do controle de Deus. Não é Deus que faz com que os demônios façam mal, façam maldade. Deus não está induzindo a fazer o mal. Mas para que eles façam mal e maldade, existe a permissão de Deus. Isso é verdade, Deus permite. E por que Deus permite? É o propósito dele. Ele permite mesmo. Compreende? Ele permite a atuação dos demônios aqui na Terra. Ele permite. Porque se ele não permitisse, eles não poderiam fazer nada. Então, de uma certa forma, ele permite a atuação dos demônios. Eles podem ir até onde Deus permite. Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que quando Jó foi tentado pelo diabo, foi um caso específico. Isso não quer dizer que todo mundo que está passando por um problema é o diabo que está tentando, porque Deus está tendo um desafio ali, Deus foi desafiado, isso e aquilo, não. Foi um caso específico que aconteceu na vida do homem chamado Jó. E nós vemos claramente que o diabo só podia fazer alguma coisa se Deus permitisse. Ficou bem provado, mas bem claro mesmo, que se Deus não permitisse, ele não poderia fazer nada. Quem é maior? Quem é mais poderoso? Se Satanás estivesse no mesmo pé de igualdade com Deus, ele diria, olha, eu vou tocar. E Deus diz, não, não toca. Não, vamos medir força, vamos ver quem tem mais força. Mas de momento algum nós vemos isso, nós vemos Deus permitindo. Tá, você pode tocar até aqui. Você pode fazer até aqui, você pode. Daqui para frente você já não pode mais. Ou seja, a ordem foi dada por quem? O que ele podia fazer? Até onde ele podia tocar? Só até onde Deus permitia. Onde está a superioridade? Com quem está o domínio? Com quem está todo o poder? Está com quem? A palavra é clara, está com o Criador, o Pai da matéria. Então, existe um engano muito grande em relação a Satanás, em relação aos demônios. É colocado, na grande maioria das vezes, em pé de igualdade com Deus, com o Criador, com o Pai da matéria, como se ambos estivessem na mesma linha, é como se fosse uma luta de dois seres humanos na mesma categoria. É como se fosse uma luta na mesma categoria. Você pega lutadores aí, um exemplo de boxe. Você pega dois lutadores aí com o mesmo peso, com a mesma experiência, os dois têm praticamente o mesmo número de vitórias, estão ali, primeiro round, segundo, e vai, aquela luta empatada, e vai aquele sofrimento, e aí termina todos os rounds, e os dois estão ali, e aí tem que haver uma disputa acirrada por pontos, aí no final Deus vence. Deus vence nos 45 do segundo tempo, assim, apertado e exausto. Poxa, não é assim. Não é assim, no mundo espiritual não é assim.
falando da criatura e do Criador, não é assim. Não é assim. Satanás não tem nenhuma autoridade. Não tem, os demônios não têm nenhuma autoridade, a não ser que Deus permita. A não ser que Ele permita. Eles não podem fazer nada, a não ser que Deus permita que faça. Então se você diz, mas eles têm feito muita coisa. Sim, tem feito. Mas por quê? Porque Deus tem permitido. Tem permitido. Existe a permissão de Deus. Existe a permissão. Então nós vemos claramente que a diferença é grotesca entre a criatura e o Criador. É bíblico, é óbvio, não tem como a criatura medir força com o Criador, ser maior que o Criador. Impossível. Esta é a palavra do Senhor Deus.